Sim, 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 sim. Libre para vivir por ti. Yo soy libre. Yo soy libre. Oh, oh, Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Dá um aplauso a Jesus. Gracias por su fidelidad. Amém. Tengo 20 minutos que ministrar. Por favor, abra su Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Por favor, abra allí. Jeremias 17, el versículo 5. Jeremias 17, el versículo 5. Amém. Glórias a Jesus. Jeremías 17, el verso 5 hasta el verso 8. Amém. Dice assim: Assim has dicho Jehová. Quem has dicho? O sea, Dios. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, y en tierra despoblada y deshabitada. Ahora el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová, cuyo la confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de la sequía, no fatigará ni dejará de dar. Aleluias, glórias a Jesus. Observe isso. Eu creio que nós vamos entrar em uma nova temporada, irmãos. Eu creio que nós vamos entrar em uma nova temporada a partir deste ano. Eu creio isso. Agora, para desfrutar de benefícios de uma nova temporada, nós também necessitamos aprender a actuar com sabedoria. Observe que Deus ele habla por meio do profeta Jeremias dizendo isso. Ele está dizendo que maldito es el hombre que confia no homem. Agora observe, muita gente malinterpreta este versículo, pensando que Deus está dizendo, não confie em nadie. Não é isso que Deus está dizendo. Não é isso. Quando a Bíblia diz assim que maldito es el hombre que confia no homem, ou el varón que confia no homem, Deus está dizendo a esta classe de persona que põe uma outra persona como se fora Deus. Por isso vas a dizer assim, maldito es el hombre, ou el varón, que confia en el hombre. E diz assim, e toma ou pone carne, observe isso, no versículo 5, hijo, verso 5, diz, e pone carne por su braço. Que significa isso? Deus não tem problema de você confiar em uma pessoa, irmão. Mas devemos confiar, depositar confiança. Amém? Devemos confiar nas pessoas, pedir ajuda, auxílio, conselhos. Agora, o que Deus está dizendo é que eu me convierto em uma pessoa maldita quando eu coloco a alguém no lugar de Deus. Você não pode poner nadie e nem nada no lugar de Deus. ¿Por quê, pastor? Porque você se convierte em maldito. Por isso diz assim, maldito es el hombre que confia en el hombre. Agora, como? Que pone carne como su braço forte. Não podemos, hermanos, poner personas como nosso braço forte. Deus é nosso braço forte. Jesucristo é nosso braço forte. Usted confia na gente, usted mantenga amistade com as pessoas, pero nunca se olvide que su provedor, su Senhor Jesucristo, escute isso, Ele vai mais allá de ser homem, Ele é Deus.
E você pode poner ele como seu braço forte, porque ele nunca te vai a falhar. Se você põe a mim como seu braço forte, eu te vou a falhar. Se você põe seu esposo, sua esposa como um braço forte, vai a falhar. Se você põe seu jefe como um braço forte, vai a falhar. Se você põe, hermano, seu melhor amigo como um braço forte, vai a falhar. Se você põe um amigo, um colega, vai a falhar. Qual é o problema? O problema é que quando alguém falha contigo por quanto você ha depositado uma confiança nesta pessoa, e esta pessoa não é Deus, você termina frustrando-se com Deus. Muita gente que sai da igreja e se frustra com a igreja, não tem problema com Deus. Tuvo problema com pastores, com líderes, com irmãos. Porque depositaram em esta pessoa uma confiança. Depositaram em esta pessoa uma dicha confiança. E estas pessoas falharam com eles. Pessoas que representam a Deus. E por quanto han falhado com eles, a gente echa a culpa em Deus, mas Deus não tem culpa de nada. Quando uma pessoa echa a culpa de Deus, você vem a uma igreja, hace parte de uma igreja, o pastor falha contigo, um irmão falha contigo, alguém que representa a Deus falha contigo. E você termina apartando-se das coisas de Deus. Não quero saber de nada mais, porque no mundo é melhor que dentro da igreja. Aí, neste momento, hermano, você vai estar falhando com Deus, porque uma igreja não leva o nome de um homem, leva o nome de Deus. Por isso, você se convierte em maldito quando você confia no homem e lo põe ele como seu braço forte. Não podemos, hermano, poner homens como nosso braço forte. Deus sim é nosso braço forte, nele necessitamos poner a confiança total. Aí vem a bendição de parte de Deus, quando você confia solamente em Ele. Pastor, não tenho que confiar em pessoa? Sim, irmão, mas em sua mente deve haver esta educação, que aquela pessoa vai falhar contigo em um dado momento. Por mais fiável que ela seja. Por mais fiável que seja. Um homem, quando ele casa, ele promete fidelidade à esposa. Promete amá-la, respeitá-la, cuidá-la. Na saúde, na enfermidade, na riqueza e na pobreza. Na alegria e na tristeza, hasta que a morte separe, sim, prometo. E nadie que hace esse juramento está borracho ou drogado. Todo hace em su sano juízo. Pero que pasa em um dado momento de la vida, algo sale mal. E uno diz, he depositado confiança. A pessoa falhou comigo. E muitos se frustram. Você deposita amor, pero confiança, hermano, significa, um conceito de que nunca te vai a falhar. E o único que nunca te vai a falhar é Deus. Você pode depositar amor em uma pessoa, em um colega, em um amigo. Deposite amor, pero confiança é a convicção plena e absoluta que esta terceira pessoa jamás te vai a falhar. Então, Deus está dizendo assim, maldito é o homem que confia no homem e lo toma como seu braço forte, ou seja, lo toma como sua fortaleza, seu refúgio, sua provisão. Você se convierte em maldito. Agora, há uma consequência. No versículo 6, diz assim, no versículo 6, diz, será como a retama no deserto, não verá quando viene el bien. Ou seja, será como um arbusto no deserto, volando para um lado e para outro. Alguém que confia em outro homem e lo toma como se fora Deus. Hermano, você confia em todo el mundo aqui, pero você sepa que seu principal blanco e alcance é aqui, é Deus. É Ele. Primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar, sempre Deus. Depois, as pessoas. Primeiro é Ele, porque Ele não te vai falhar. E quando alguém falha contigo, Ele te restaura por la confiança que primeiro você ha depositado em Ele. Está dizendo, ele será maldito. Agora como, pastor? Ele será como uma retama, como um arbusto seco no deserto. E diz assim, este arbusto, diz assim no verso 6, diz, não verá quando viene ele, quando viene el bien. Há pessoas que dizem assim, pastor, eu estou cansado, pastor, de confiar nas pessoas e as coisas sempre me saem mal. Eu estou cansado, pastor, de confiar. Um me promete uma coisa, outro me promete outra. Estou cansado, pastor, já não suporto mais, não quero mais saber.
Porque nunca veo minha vida transformada e não vai haver. ¿Por quê? Porque esse é um ciclo. Dice, aquele que põe a alguém no lugar de Deus ou como Deus, dice, não verás el bem. Quando você coloca algo ou alguém no lugar de Deus, você não vai ver el bem, irmão. Você vai sair buscando el bem e não vai ver. ¿Por quê? Porque seu coração não está em Deus. Seu coração estuvo em alguém que te prometeu algo, e por quanto não lo hizo, você paraste no tempo. E disse, será como el retama del desierto, e não verá quando viene el bien, sino que morará, observe isso, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada e deshabitada. Há uma condição para alguém que confessou Jesus Cristo, pero ele sempre tem a Deus em segundo plano. E a consequência é que você não vai ver ele bem. E vai ser como esta classe de arbusto, diz assim, morará em las sequedades no deserto. Por isso que muitas pessoas que não têm total confiança em Deus, irmã, ela sempre está passando luta. Porque ela confia em seu trabalho, ela confia em sua economia, ela confia no sueldo que ela tem no banco, ela confia em tudo, mas ela não confia 100% em Deus. E sempre vai estar seca, no alma, no espírito, e muitas vezes também economicamente. ¿Por quê? Porque sua confiança está em ella mesma, que também é carne, ou está confiando na empresa que tem, no negócio que tem, ou no jefe que tem, ou no país que está. E vai ver que de contínuo esta pessoa vai estar passando o processo de sequidade no deserto. Porque a sequidade não tem que ver só com a questão econômica, tem que ver com uma alma triste. Não tem alegria para nada. Porque a verdadeira alegria, uma pessoa não te pode dar. Só Deus. Uma verdadeira felicidade, só Deus te pode dar, irmão. Amém? Dinheiro não pode dar felicidade. A felicidade lo dá Deus. Com sua presença, amém? Então, se observe, maldito es, e há uma consequência, não vai haver que? El bien. Agora, observe que também há uma bendição para aqueles que confiam em Deus. Há uma bendição para os que confiam em Deus. E qual é a bendição? A bendição diz assim no versículo 7, bendito el varón que confia em Jeová, cuja confiança es Jeová. 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las correntes echará sus raíces, e não verá quando viene el calor. Não verá, ou seja, não verá quando viene el calor, senão que sus hojas estará verde en el año de sequía, e não se fatigará nem deixará de dar frutos. Ou seja, quem confia em Deus, unicamente e exclusivamente em Deus, é como uma árvore plantada junto às correntes de água. E está dizendo assim, não vê, observe isso, el calor. Diz assim, plantado junto à água, que junto às correntes echará raízes, e não verá quando viene el calor. Não verá, é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, e não verá quando viene el calor. E el calor está, pero a árvore não se marchita. Marchicha, não? Marchicha. Machicha. Marchicha. Então, esta árvore... Não, então, esta árvore, ela, escute isso, irmão, ela está plantada porque está confiando em algo. E a Bíblia diz assim, vem o calor e ela não seca. E ela nem sequer vê o calor. Por quê? Porque ela está sendo alimentada por algo. Assim, nós outros alimentados por Deus, vendo os processos malos, você não sente. Porque você é alimentado por Deus. Você confia em seu Senhor. Vai venir a sequia, você não vai sentir. Vai venir o calor, você não vai sentir. Vai venir as lutas, você não vai sentir. Por que não vai sentir? Porque você confia em seu Senhor. As estações malas vão venir, o que passa é que você não vai sentir. Porque sua confiança não está no exterior, sua confiança está em lo que você crê. Em seu Senhor. Agora, ok, há dois princípios aqui importantes. Maldito é o homem que confia no homem. Vai venir uma consequência. Qual é? Não vai haver o bem. Quando você toma qualquer coisa, sua empresa, seu negócio, sua família, matrimônio, no lugar de Deus, você não vai haver o bem. Porque a Bíblia diz que
maldito es tal persona, maldita por Dios. Ahora, bendecida es la persona que confía en Dios, será como una árvore plantada. Dice assim, sus hojas no caem, la empresa no quebra, el matrimonio sempre vai estar bien, la economia vai estar bien, la salud vai estar bien, las cosas vai estar bien. Va a haber procesos, sí, pero siempre va a estar bien. Porque las hojas no caem, porque confía en Dios. Ahora, ¿cuál es una consecuencia también de una cosa mala? En el versículo 5, ponga hijo. En el versículo 5, Dios dice así, maldito es el hombre que confía en el hombre y toma carne por su brazo fuerte, carne por su brazo. Dice así, en el versículo 5, dice así, y su corazón se aparta. Entonces, hermano, cuando su corazón se aparta de Dios, usted se convierte, no soy yo que estoy diciendo, las escrituras. Maldito es el hombre que su corazón se aparta de Jehová. Ele não pode ver o bem de Deus. Por isso, você tem que entender que você vai ter sempre uma luta. E a luta que você tem é de manter seu coração cerca de Deus. E quando e como é que meu coração está cerca de Deus? Quando eu deposito nele total confiança, passe o que passe. Passe o que passe, você deposita em Deus confiança. E por quanto você deposita nele confiança, você está cerca de Deus. E por quanto você está cerca e não lejos de Ele, significa que você vai ver o bem. Porque aquele cujo coração se aparta del Senhor, maldito é. Quando você vê alguém, hermano, que estuvo na fé e depois se aparta de Deus, por las Escrituras, há uma sentença de maldição. Maldito é o homem que aparta su coração de Deus. Maldito es el hombre que pone carne como su brazo fuerte, como un Dios. Agora usted tiene que decidir si usted quiere ser maldito o bendecido. Porque lo mejor usted puede vivir consecuencias ahora mismo. Lo mejor usted está cosechando algo ahora mismo por una mala siembra que usted hiciste en el pasado. O quizá usted no tenía concepto y este entendimiento. Porque vale la pena confiar en Dios. Davi foi um rei próspero. Nunca perdeu uma batalha. Hermano, Davi foi tão rico e tão próspero que quando ele deixa Salomão assumir o trono, seu filho, ele deixou ahorros econômicos para Salomão edificar todo o templo e aún quedava para a geração de Davi, de Salomão. De tão próspero que ele foi. Agora, você nunca vai ver Davi questionando a Deus. Sempre vai ver Davi depositando em Deus total confiança. Solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Muitos me deixaram, pero eu sei que tu está comigo a mi lado, Deus, como um poderoso gigante. Davi tinha confiança em Deus, querido. Ele era perseguido por los inimigos, pero ele confiava em Deus. Por isso todo o que Davi hacía prosperava, porque ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. E esta manhã eu quero que você aprenda isso. Aprenda a confiar em Deus, irmão. Aprenda a confiar em Deus. Escute isso. Você que está aqui esta manhã, as coisas te vão a salir mal um dia. Você pode ser bom o que seja. Um dia algo te vai a salir mal e isso é inevitável. Alguém te vai a falhar um dia. La frustração é necessária. Passarmos por ella. Lo único que não te vai a frustrar e lo único que não te vai a faltar é Deus. Deus quer prosperar sua gente, pero Ele necessita que sua gente acerque seus corações a Ele. Não pode usted, hermano, questionar a Deus. Deus sabe como trabalhar. Hombre, sou jovem, tenho 36 anos, pero eu llevo 8 anos cuidando de gente. Em los 8 anos, que não são muitos, pero são 8 anos que he hablado com muita gente. E algo eu he aprendido. E uma de ellas é que muita gente quer negociar com Deus.
Hay gente que quiere negociar con Dios por los años que estuvo en una iglesia. Ella tuvo 5 años dentro de una iglesia, pero su corazón no tuvo nunca, ni siquiera una hora delante de Dios. Y a veces las cosas salen mal y quiere echar culpa en Dios, y Dios no tiene culpa de nada. Las cosas le salió mal, ¿por qué? Porque el corazón de esta persona estaba lejos de Dios. Entonces, Dios envió bienes sobre la tierra, pero esta persona no pudo ver el bien de Dios. ¿Por qué? Estaba como bajo maldición. Porque ella confía en todo. Confía en el papel que tiene, la nacionalidad que tiene, en el país que habita. Confía en el jefe, en el contrato indefinido que él tiene, en el sueldo que tiene. El día que pierde el trabajo y pierde el contrato indefinido, Dios es culpado. Por eso Dios está llamando a la iglesia a una concientización. A sermos conscientes que Él te va a bendecir, te va a prosperar, pero usted tiene que hacer su parte. Su parte Dios no lo va a hacer, usted tiene que hacer. ¿Y cuál es su parte? Mantener su corazón cerca de Dios y confiar en Él. Confiar en Él. Hermano, gente te va a fallar. Aprenda a lidiar com essa situação. Gente te vai falhar. Aprenda a lidiar com isso. Assuma seu compromisso. Assuma o compromisso que te corresponde a ti. Qual é seu compromisso? Fazer as coisas bem hechas. E manter fiel em elas. Sabe que eu aprendi, irmão, que eu estava ayer falando com a pastora. Jesucristo é tão lindo e tão maravilhoso que Ele vino aqui à terra a ser algo que o homem não podia ser. E note que lindo é, note o senso de responsabilidade de Deus. Deus põe o homem na terra e o homem falha várias vezes. Então Deus disse assim, bueno, então eu vou a bajar e fazer o que eu tenho que fazer. Jesucristo vem e faz o trabalho. E Deus é tão maravilhoso e Ele tem um senso de responsabilidade tão grande que nós outros necessitaríamos ter o mesmo senso de responsabilidade, que quando Jesucristo sube, Ele baja, Ele descende o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a obra de Ele só pode ser levada por Ele. A obra de Deus só pode ser levada por Deus. Por isso necessitamos ser llenos de Su Espírito. E a vezes você quer que pessoas assumam a responsabilidade que é sua. Não, a responsabilidade sua, você tem que aceitar, irmão. Porque há coisas que passam na vida das pessoas que são malas por decisões ayer que tomaram malas sem consultar a Deus. Pessoas tomam decisões ayer sem consultar a Deus e hoje vem uma consequência. Você tem que cosechar o mal que você sembrou. E Deus não tem culpa de isso. Deus não tem culpa de isso. Vou concluir com isso. En el Salmo 55. Abra aí. Salmo 55. Salmo de número 55. Observe que interessante isso. Com isso vamos a concluir. Salmo de número 55. Observe a alguém, isso é Davi. Davi estava passando uma preocupação. Quantos aqui passam preocupações? Irmão, você que está aqui esta manhã, você já passou por um momento assim que você queria desaparecer? Assim que você queria sumir, desaparecer? Já passaste por isso? Ok, vamos aprender a como lidar com essa situação. Ou você ha passado um momento assim que você não sabe que não há saída mais? Já passaste por isso? Agora vamos aprender a lidar com essa situação. Salmo 55, o versículo, vamos a ler aí, 4, hasta o 23. Observe que lindo é isso. Diz assim, mi coração está dolido dentro de mim. Alguém aqui tuvo o coração dolido por algo? Mi coração está dolido dentro de mim. E terrores de morte sobre mim há caído. Temor de morte sobre mim há caído. Todos passamos por isso. Você vai ao médico, o médico te diz, ei,
Tem algo no corpo aí que não va bem. E então você regressa a casa com o exame e diz, uau, o médico disse que eu estou enfermo. Podemos passar por isso. E o temor cai em cima, vou morrer. Davi está dizendo, o temor, diz assim, terrores de muerte sobre mim has caído. Note a situação dele, irmão. Terror de muerte sobre ele has caído. Versículo 5. Temor e temblor vinieron sobre mim e terror me has cubierto. Agora, observe a ação de ele. E dije, quem me desse alas como paloma, volaria eu e descansaria. Davi queria, ele queria, irmão, volar. Quando você passa um problema duro e difícil, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Desaparecer. 7. Certamente eu iria lejos, moraria no deserto. Ele está dizendo, se eu tivesse alas como de paloma, eu volaria lejos. Ele não queria estar ali, porque ali havia um problema. E o verso 8, ele disse assim, me apresuraria a escapar del viento borrascoso de la tempestade. Por quê? Porque era um conflito que ele estava passando. Agora, por favor, aí vamos seguir lendo. Diz assim, no verso 10, dia e noite la rodeiam sobre seus muros, e iniquidade e trabalho há em meio de ella, maldade há em meio de ella, e el fraude e el engaño não se apartam de sua plaza. 12. Porque me afrentou um inimigo. Me afrentou quem? Um inimigo. Essa parte é graciosa. Né? Ai, Senhor. Observe isso. Lo qual habría suportado, nem se alzou contra mim el que me aborrecia, porque me hubiera ocultado de ele. Observe que Davi está dizendo assim, se não tu homem que al parecer íntimo mío. Qual é o problema de ele? Ele havia depositado confiança em uma pessoa, e esta pessoa falhou com ele. Esse é o problema de você poner carne como seu braço forte. Davi confiou em alguém, e este alguém lhe falhou. Ele está dizendo assim, nenhum inimigo poderia ser o que esse me ha hecho. No versículo, diz assim, 13, se não tu homem al parecer íntimo mío, diz assim, me guia e me... Os estudiosos afirmam que este homem de aqui, este homem foi um consejero de Davi. E este consejero, que todo rei tinha consejero, os estudiosos também afirmam que ele era suegro de Davi. E todo o que Davi hacía, ele aconsejava Davi. Ele aconsejava Davi. E as escrituras dizem, a história diz que este homem que falhou com Davi, aparte de seu filho Absalão que ele havia falhado com ele, este homem foi o que mais lhe doliu, porque Davi se sentia bendecido, porque este consejero era como se fora a própria palavra de Deus. Ponga aí, por favor, 2 de Samuel 16, 23. Logo vamos a regressar aqui no Salmo. Hermano, escute isso. Por isso você que está aqui esta noite, deposite sempre confiança em Deus. Deposite sempre confiança em Deus, irmão. Ponga a Deus por cima de seu pastor. Ponga a Deus por cima da igreja que você congrega. Ponga a Deus em cima ponga Ele por cima de todo. Eu conozco gente que não logra afirmar os pés no cristianismo porque um pastor le falhou com ela. Eu conozco uma, não, muitas. Por isso você não pode poner confiança em uma pessoa. Seu coração tem que estar em Deus. Por mais que esta pessoa, sendo de Deus, te sirva como um conselho, sua confiança está em Deus. E se esta pessoa falta contigo, você não se queda en sentimento de morte, de angústia, de deprê.
de frustração, porque sua confiança nunca estuvo em esta pessoa, estuvo sempre em Deus. Note que aí que diz a palavra, el consejo que dava Ahitofiel. Esse era o nome do indivíduo, do consejero, que falhou com Davi. Depois você vai ler a história, ele deu um conselho al hijo de Davi, Absalão, que queria tomar o trono de Davi, e este homem era o braço direito de Davi. E disse assim, Ahitofiel em aqueles dias era como se consultasse a palavra, ou seja, o homem era a Bíblia pura. Este homem era como se consultar a palavra de Deus, ele era um conselheiro sábio. E disse assim, como se consultar a palavra de Deus, assim era todo o conselho de Ahitofiel, tanto com Davi como... Ele era um homem, um conselheiro perfeito, irmão. A gente mirava ele e dizia, não é Deus, mas é como se fora Deus, porque todo o que pergunta ele sabe responder. Agora, sabe por que Davi estava dolido com ele? Porque Absalão queria tomar o trono de Davi, nessa mesma história depois te leia. E sabe, Absalão queria tomar o trono de seu padre e não sabia como fazê-lo. Esse Ahitofel, ele aconselhou ao filho de Davi. Ele disse assim, Absalão, sabe o que você faz? Seu padre vai à guerra, Davi, pero as concubinas, as mulheres que seu padre tem, que ele pode desfrutar, que o rei naquele tempo podia ter, as concubinas, você vai quedar sola no palácio. Então, quando seu padre Davi salga, você vê ao palácio e acosta-te com todas as concubinas de seu padre. E a Bíblia diz que Absalão foi correndo quando Davi se foi à guerra. Absalão foi e a Bíblia diz que ele puso as concubinas delante de todo o povo e se acostou com elas. Publicamente. E isso doliu a Davi. Isso doliu a Davi não por el hecho que ele hizo isso com as concubinas de ele, sino por el consejo que este homem deu. Porque isso degrinia a imagem de Davi não como homem, sino por saber que seu filho le estava faltando respeito a este grado. Por isso, irmão, deposite sua confiança em Deus. Não confie em nenhuma outra pessoa mais, confie em Deus. Pastor, e outra pessoa eu não devo receber conselho? Sim, irmão, recebe conselho. Pero sepa, reciba conselho sabendo que esta pessoa, aún tendo como se for a palavra de Deus, te vai falhar. Você te hace a vida mais fácil. E você nunca se vai frustrar com uma igreja, com um pastor, com um ministro. Nunca, jamais, em la vida. Porque você recebe conselho, pero sua confiança está em Deus. Salmo 55. Te adoro, Rei. Salmo 55. Observe isso. Verso 16. Enquanto a mim, diz assim, enquanto a mim, a Deus clamarei e Jeová me salvará. Tarde e manhã, a meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá? Redimirá em paz minha alma de la guerra contra mim. Aunque contra mim haja muitos, Deus oirá e los quebrantará luego, el que permanece desde a antiguidade, porquanto não cambia nem teme a Deus. Agora, no versículo 22, ponga aí, vamos concluir com isso, 22, 23. Note como Davi termina este salmo, irmão. Ele disse assim, versículo 22, escucha sobre Jeová, echa sobre Jeová, observe isso, echa sobre Jeová tu carga, e ele te sustentará, não deixará para sempre caído al, mas tu, ó Deus, hará descender aquellos al poço de perdição, los hombres sanguinários e enganadores não chegarão a la mitad de sus dias. Pero yo en ti, aí está, irmão, a clave. Você que está aqui esta manhã, você quer ser bendecido e próspero, aprenda a confiar em Deus. Eu em ti confiarei, Senhor. Eu em ti echo mis cargas, porque tu me vas a dar descanso. Em ti eu confio. Los que me buscam a matar, los que me buscam a perseguir, los problemas, eles são normais. Sempre vas a ver. Pero uma coisa eu sei, que em ti eu confio, em ti eu lanço, echo mis cargas.
porque eu sei que tu trabalhas em mi favor. ¿Por quê? Porque eu em ti, confiarei. Irmão, você que está aqui esta manhã, não cometa o erro que muitos estão cometendo. Há um erro agora que muitas pessoas estão cometendo agora, em todo o mundo. É de perder a convicção que Deus restaura lo perdido. Não cometa este erro, irmão. É triste quando você depara com gente que perdeu a esperança que Deus pode restaurar anos, meses, dias que passaram, ou economia, ou o que seja. Você tem que caminhar confiado em Deus, sabendo que Ele restaura o que passou. Deus restaura o que se perdeu. Essa é uma unção para os filhos de Deus. De vivir restauração. De vivir restauração. Para quem é a restauração? Para os que confiam em Deus. Deus restaura anos, Deus restaura dias perdidos. É toda uma questão de enfoque. Diga assim comigo, enfoque. Eu vou enfocar-me em mi Senhor. Irmão, não perca o enfoque. Satanás trabalha para que você perca o enfoque. De onde vem sua salvação e de onde vêm seus cuidados. Davi, ele tinha gente que lhe perseguia. Absalão, seu filho, havia construído um exército e ele queria matar. Su melhor consejero que estava a seu lado, agora estava ao lado de seu filho. Ele estava humilhado, com ganas de morir, sim. Com ganas de morir, sim. Ele disse: quisiera eu agora convertir-me em uma paloma e desaparecer de aqui. E ir para o deserto, para não vir a nadie. Você pode estar desesperado, angustiado, pero nunca perca a fé. La marca del inicio de una destrucción de una persona es cuando ella perde la fe por causa del desespero que ella está pasando. Usted pode estar passando agora mesmo, este domingo, o pior momento de sua vida. Não perca a esperança em Deus. Não perca a esperança em Deus. Hermano, não perca a esperança em Deus. Você pode estar vivendo o pior momento de sua vida. Não perca a esperança em Deus. Não perca a esperança. Siga creyendo e siga confiando. Siga confiando em Ele. Uns confiam em carros, em caballos. Pero você e eu, nós confiamos em nosso Deus. Assim actuavam os homens da guerra. Muitos estão confiando em carros, em caballos, pero nós confiaremos em nosso Senhor. El Senhor de los ejércitos. Esta confiança o cristiano hay que ter. Não perca o enfoque. Hermano, não perca o enfoque. Há muitos cristianos que estão perdendo o enfoque. Está mirando al Senhor, há uma promessa, há uma profecia, há uma palavra, e está aqui. Lo que pasa é que empieza a venir ventos contrários, empieza a quitar a mirada del Senhor Jesucristo, empieza a mirar las olas, el viento, empieza a hundirse. Quando você perde o enfoque de quem eres tu Deus, você se autodestruye. Mateus capítulo 14, del verso 22 adelante, habla de Pedro caminhando sobre as águas. Jesucristo, se eres tu, manda que eu vá a ti. Ele tinha fé para andar sobre as águas, hermanos. Se eres tu, manda. Mira a confiança. Se eres tu, manda que eu vá a ti, Jesus. Se eres tu, manda que eu vá. E Jesus Cristo disse: vem, Pedro. Mateus 14, verso 22 adelante. Vem, Pedro. E Pedro começa. Pá, pá, pá. Ele tinha fé para andar sobre as águas. E o que foi que hizo ele caminhar sobre as águas? A confiança em seu Senhor. A confiança que tu tens em Deus te dá a graça para fazer coisas que outros não podem fazer. A confiança em Jesucristo te dá o poder de viver coisas que outros não podem viver. A confiança em seu Senhor te dá a oportunidade de ser restaurado em áreas que outros não podem ser restaurados. A confiança em seu Senhor te dá o privilégio de conhecer a Ele em facetas diferentes que você todavia não conhece. Porquanto você confia nele. Se eres tu, manda que eu vá a ti. Bem, ele foi. O que passou? Al mirar, a Bíblia disse, al ver e al mirar el forte viento, ele começou a hundir-se. Porque ele se hundiu, estava hundindo. Porque ele quitou, hermano, a mirada de seu enfoque principal. E quando você quita a mirada de seu enfoque principal, você se vai se autodestruir. E eu vejo muitos cristianos se autodestruindo porque quitaram o enfoque.
de aquele que le hizo caminar, começar a caminhar. E nota o modelo claro de um homem que confia em Deus. Ele mirou, estava mirando a Jesus Cristo, está andando sobre as águas. Ele quita a mirada e começa a hundir-se. Quando ele está hundindo, ele poderia regressar nadando, porque ele era um bom nadador, a Bíblia diz. Dá a entender que Pedro era um bom nadador. Juan 21 diz que ele nadou de encontro a Jesus Cristo em uma praia. Ele poderia regressar nadando ao barco, ele não regressou nadando. Ele disse assim: Jesus, ajuda-me, não vê que vou morrendo? O que significa isso? Aún ele perdendo o enfoque de Jesus Cristo em este processo de caminhar, hermano, você vai poner um negócio e a vezes a coisa vai sair mal. ¿Por quê? Porque você se ha desenfocado. É normal. Aqui eu vacilei com Deus. Quitei a mirada de Deus e pus a mirada no banco. Quitei a mirada de Deus e pus a mirada em meu sócio. Quitei a mirada de Deus e pus a mirada em meus clientes. E aí você hunde. Pero é normal. Lo que não pode ser normal é você querer seguir haciendo por sua própria força. Pedro poderia regressar nadando ao barco, de onde ele saiu. Ele não regressou. Ele disse: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Não vê que eu vou morrer? Sabe o que significa isso? Confiança. Aún havendo perdido o enfoque. Você pode perder o enfoque, o que você não pode perder é a confiança em Deus. Perca o enfoque, pero não perca a confiança. Em um dado momento você vai perder o enfoque, você vai hundir-se. É normal. Pastor, que eu hago? Ser restaurado. ¿Por quê? Por la confiança. E ele te vai dar a mão e te poner outra vez no lugar que tu deves estar. Você recebe esta palavra, irmão? Estou tratando de falar calmo para que você entenda, porque me interessa que você entenda. Confiar em Deus. Não ponga confiança em homens. Ponga confiança em Deus. Deus te vai prosperar e te vai bendecir. Ponga-se de pé, queridos, por favor. Ponga confiança em Deus. Quero orar com este versículo. Ponga aí, Job capítulo 19. Job capítulo 19. Sim, Jesus. Job 19. Quero concluir com este versículo. Sim, Jesus Cristo. Job 19, ponga aí, hijo. Te adoro, Rei. Ponga o versículo 25, 26 e 27. Isso é ter confiança em Deus. Eu sei que mi Redentor, Ele vive. E al fim se levantará sobre o polvo. Estamos falando de um homem lleno de lepra, Job. Lleno de lepra. Verso 26. Después de desecha esta mi piel. Después de desecha essa mi. Em mi carne he de ver a. 27. Al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verão. E não outro. Aunque mi coração desfallece dentro de mim. Aunque mi coração desfallece dentro de mim, eu verei a Deus. Davi queria volar como uma paloma, fora do problema que que tinha que passar, irmão. Davi, no Salmo 55, ele queria desaparecer. Ele disse: eu queria desaparecer. Ele estava desalentado, desanimado. Seu coração estava também desfalecido. Agora, que isso com que ele permanecera? Que isso com que ele dera a volta por em cima? É porque havia um lugar onde ele pudera echar a carga que ele tinha em cima. Deus te disse esta manhã, lançar sua carga sobre mim. Deus te disse esta manhã, echar sua carga sobre mim. E eu me ocupo de elas. Deus está dizendo assim: se acerque a mim, para que eu te pueda bendecir-te como uma árvore plantada junto a las correntes de água, para que suas hojas não caem, e você pueda dar fruto todo o tempo. Deus está dizendo a pessoas aqui, quizá agora você está passando um processo onde lepra está comendo algo tuyo. Job tinha uma lepra, ele disse assim: depois que toda esta mi piel fora comida por la lepra, depois, ele disse assim: eu verei com mis olhos. Eu verei com mis olhos. Eu verei com mis olhos a Deus.
Ele vai recriar outra pele. E sabe o que ele está dizendo? Aunque mi coração desfalece dentro de mim. Irmão, aprenda a lutar com isso. E você vai vencer. Você vai prosperar. Você vai, irmão, ser próspero, bendecido. Pastor, eu tenho problema. Como enfrentá-los? Assim, confiando em Deus. Pastor, eu tenho crises, lutas. Eu tenho tantas áreas que vencer. Como eu hago para vencê-la? Confiando em Deus. Pastor, está saindo as coisas malas, nada sale bem, pastor, nada sale bem. O que eu devo fazer? Aún desfalecendo seu coração, confie em Deus. Aún desfalecendo sua economia, creia em Deus. Aún vencendo o contrato, que você a lo mejor não sabe se vai renovar, siga confiando em Deus. Siga declarando isso. Siga confessando que Ele vive. E siga confessando que Ele é aquele que redime, que Ele é redentor. O que significa isso? Eu perdi, pero há um redentor. Eu perdi, há um redentor. Eu fracassei, sim, pero as manos de Ele não estão encorridas para que não me possa ajudar. Eu fracassei, sim, pero as manos de mi Senhor não estão encorridas para que não me possa estendê-las e ajudar-me a sacar-me del poço de la desesperação. Assim se vive um cristiano em los próximos anos. Assim se vive um hijo de Deus em los próximos anos. Como se vive, pastor? Confiando em Deus. Confiando em Deus. Confiando em Deus. Pastor, as coisas estão saindo mal. Traiga para ti a responsabilidade. Dizendo assim, Senhor, eu vou a suportar o que tenha que suportar, porque depois de isso vai haver um testemunho. Eu vou aguentar o que há que aguentar, creyendo em ti, porque depois de isso vai haver um testemunho. A Bíblia diz que Job, depois de isso, dice, sus postreros dias foram melhores que os primeiros. Depois que ele dijo, aún mi coração desfalecendo dentro de mim, eu creio que mi Redentor, Ele vive. Eu sei que mi Redentor, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Ele creía em isso, e por quanto ele creyó em isso, as Escrituras dizem, se termina o livro de Job dizendo isso, Job viveu muitos anos e tuvo largos dias de vida. E disse assim, Job, ele viu, a Bíblia diz, a prosperidade de seus filhos, de seus netos e bisnetos, irmão. Por quanto ele confiou em Deus. Por quanto ele confiou no Senhor, assim vai ser contigo. Depositar sua confiança em Deus. Aunque su coração desfalleça neste mês ou na semana que vem, deposite sua confiança, porque só Ele te hace vivir confiado. Assim vive um hijo de Deus, confiando em Senhor, confiando em Ele, esperando em Ele, confiando, irmão, confiando e suportando, confiando e suportando, confiando e suportando, confiando e suportando, confiando e suportando a Deus, em Deus, confiando e suportando. Levante sua mão, vou profetizar isso e terminar. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre ti. Eu profetizo sobre ti esta manhã. Eu profetizo que será como em los dias de Jesus. Jesucristo em uma cruz sofreu sim, ele sofreu sim. Ele sentiu a vezes desamparado por Deus, como você também se sente desamparado por Deus. Davi, Jesucristo se sentiu desamparado. Ele disse assim, Deus meu, por que me desamparas? Deus meu, por que me desampara? Ele sentiu desamparado, pero contudo ele confiou em seu Padre. Contudo ele confiou em seu Padre. E por quanto ele confiou em seu Padre, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E Deus restaurou o que ele perdeu. Deus deu vida outra vez para ele. Pero agora Deus lhe deu a ele uma vida eterna, porque a restauração de Deus sempre vem em doble. Ele ressuscitou. Ele perdeu algo sim, pero ele confiou. Ele perdeu algo sim, ele perdeu. Ele sentiu desamparado, sim, ele se sentiu desamparado. Pero aún en el desamparo que ele sentia, ele seguiu confiando em Deus e não se moveu de la cruz. E por causa de isso, ele disse a seus discípulos depois que foi ressuscitado: "He aqui toda a autoridade me foi dada en el cielo e en la tierra." Ele pudo dar a alguém algo que ele viveu. Você vai dar a outras pessoas o que você vive. Deus está dizendo assim: eu quero que você dê de mim para outros. Deus te trajo aqui esta manhã para dizer-te isso. Eu quero que você dê de mim para outros.
Eu quero que você dê de mim para outros. Eu quero que você dê de mim para outros, dê de mim para outros. Deus está dizendo, eu te vou a poner este lugar, que tu vas a dar de mim para outros. Esta é a promessa de Deus. Eu te vou a cuidar, lançar sobre mim suas cargas, porque eu vou a fazer com que você dê de mim para outros. Padre, no nome de Jesus Cristo, llévalos em paz a suas casas. Guarda a entrada e a salida de eles, Senhor. E que durante esta semana esta palavra siga queimando o coração de eles. Que eles confiem em Ti a pesar de los pesares. A pesar de todas as circunstâncias, eles sigam creyendo em Ti, ó Deus. Demonstra sua grandeza, seu braço forte sobre eles. Que as hojas de eles não venham a cair. Que todo permaneça, Senhor, conforme sua vontade. E que eles prosperem dando fruto para a honra e a glória de seu nome, Jesus. Que eu pareça dar um forte aplauso a Jesus Cristo. Ide em paz, ide em paz, ide em paz, ide em paz, ide em paz.